Bela, vem cá um pouquinho. A gente tem o hábito de, quando a criança nasce, de consagrar a criança ao Senhor. E o propósito disso, o entendimento disso, gente, é de que o inferno, Satanás, ele não pede licença. Satanás não precisa de uma autorização para entrar. Ele precisa de espaço vazio. Aonde eu não ocupo, ele vai entrar. A Bíblia fala de potestades do ar, ou seja, aquilo que ocupa lugares vazios. E por isso, quando uma criança nasce, a gente consagra essa criança. E o que a gente está dizendo é que nós estamos colocando ela debaixo de um governo. Nós ainda não batizamos essa criança, porque batismo é escolha. Batismo é uma entrega pessoal, e ela ainda não tem consciência para fazer essa entrega e para fazer essa escolha. Ela entra no céu por estar debaixo da cobertura do Pai, por fazer parte de uma família, de uma casa que entra. Assim como no Egito, eles pintavam de sangue a porta da casa, e quem estava dentro daquela casa estava guardado. A Bela não foi consagrada quando nasceu. Ela nasceu e o pai e a mãe não tinham entendimento disso. E há umas 2 semanas eles me procuraram dizendo que entenderam isso de Deus, que a Bela não foi consagrada. E que ainda que ela esteja andando debaixo da vontade de Deus na casa dos pais, eles queriam fazer isso publicamente. Nós vamos orar por ela. Amém, queridos? Vem cá, Miquel. Vem cá, mãe. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esse dia, Senhor, pelo privilégio de fazer parte da vida da Bela, Senhor, pela tua graça, Senhor, em conservar a tua filha, Senhor, pela saúde que o Senhor tem dado a ela, Senhor, pelo entendimento que o Senhor tem trazido, Pai, sobre o qual ela tem crescido. Em nome de Jesus, nós consagramos a vida da Bela ao Senhor, Pai amado. Nós repreendemos, Pai, toda e qualquer tentativa de Satanás, Pai, através de heranças familiares, de tentar tocar sobre o destino dessa menina, Pai. Nós consagramos os caminhos delas ao Senhor, Pai. Nós dissemos com isso que o Senhor é dono dessa vida, Pai amado. Que todo o destino dela, Pai, está nas tuas mãos, Senhor. Que o que ela vai cumprir na vida, debaixo de um propósito que o Senhor já determinou antes da fundação do mundo, Pai. Cobre com teu sangue, Jesus. Conduz a Bela, Senhor, em graça, Pai amado, em todos os lugares onde ela for, Pai amado. Que os olhos dela, Senhor, sejam os teus olhos, Pai. Que a boca da Bela fale das tuas coisas, Pai. E que o corpo da tua filha seja guardado, Senhor amado, para o propósito que o Senhor tem sobre ela. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos. Amém. Nós vamos ofertar. Você pode trazer seu dízimo, sua oferta, se você trouxe. Abre sua Bíblia em 1 Reis 16, verso 29. E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fosse coisa pouca andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Atibaal, rei dos Sidônios, e foi a servir a Baal, e se encurvou diante dele, e levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez um bosque, de maneira que Acabe fez muito mais para irritar o Senhor Deus de Israel do que todos os reis que foram antes dele. Em seus dias, Riel Betelita edificou Jericó. Morrendo Abirão, seu primogênito, afundou. E morrendo Segube, seu último filho, colocou suas portas, conforme a palavra do Senhor que falava pelo ministério de Josué, filho de Nun. O começo dessa história, a gente já leu várias vezes esse texto para falar sobre Jezabel, sobre essa mulher que ele casou. E como Jezabel entrou e como esse principado, essa potestade, essa forma de agir de Satanás entrou através da vida dessa mulher no meio do povo de Israel. Mas o começo da história fala e narra sobre Acabe e vai descrevendo os erros de Acabe.
um após o outro. Ele começa a dizer que Acabe fez tudo que o anterior fez. E não pega nem como princípio o pai dele, Onri. Ele pega Jeroboão, lá atrás, o que fundou Samaria. O que começou a levantar altares naquele lugar. E ele vai narrando e ele fala, como se fosse pouco fazer tudo isso, ele ainda casou com Jezabel. E em nenhum momento a Bíblia fala sobre ela, sobre a atitude dela, fala sobre ele. Porque o governo estava na mão dele. E desde o comecinho da semana Deus está falando comigo sobre governo. E eu lendo sobre governo e tentando entender sobre governo, sobre princípios de governo. E o resumo dessa história, desse pequeno texto, é a derrocada do povo de Israel. É a instituição de tudo aquilo que tinha sido remido. Quando Adão cai, querido, Adão entrega o governo. Adão governava as coisas, e quando ele é vencido, a Bíblia fala que aquele é vencido torna-se escravo de quem o venceu. E isso você pode aplicar em qualquer coisa na tua vida. Se eu sou vencido pelo álcool, eu me torno escravo dele, por qualquer coisa que me escraviza e consegue me dominar. E Satanás ganhou o governo, e Adão se tornou escravo, assim como todos os filhos depois. E quando Deus levanta Abraão e a descendência de Abraão, o propósito era voltar a tomar posse da terra. E por mais que a vida toda a gente ouça sobre conquistar, vitória, porque crente é para ter vitória, não, aquela vitória tinha o sentido de voltar a ter governo sobre as coisas. Voltar a decidir. Porque só quem é livre pode inclusive entregar a sua vida. Um escravo não pode sequer optar por viver ou morrer. Ele é escravo, a vida dele não pertence a ele. A restauração das coisas que Deus propôs com Abraão e com a tribo de Abraão, com a conquista da terra prometida, tinha um sentido espiritual por trás, que era voltar a conquistar a terra que foi escravizada, que foi dominada, que está debaixo de julgo agora. E ela começa com um confronto a Jericó. Quando eles atravessam o Jordão e Deus fala, vocês vão derrubar essa cidade agora. E a cidade tem um sentido espiritual, não é para vocês se apossarem de coisas dela, é para ela estar no chão. E depois que ela é derrubada, através de Josué, Deus dá uma palavra. Essa cidade nunca mais vai ser levantada. Ela não pode voltar a existir. E quem levantar, quando ele começar as fundações dessa cidade, ele vai perder o primogênito dele. E quando ele colocar as portas, e colocar as portas significava finalizar a cidade. Era a última coisa que era colocada. Quando as portas forem colocadas, o mais novo vai morrer. E o sentido disso era que durante todo o tempo, o propósito de Deus e o propósito da Bíblia são filhos. Não existe propósito de governo para Deus para desfrute pessoal apenas. É sempre em função de filhos. A conquista da terra era para os filhos de Abraão. E as ordens de Deus para aquele povo sempre estavam ligadas a derrubem tudo, porque senão os filhos de vocês vão cair nisso depois. Os filhos de vocês vão fazer casamentos ilícitos se vocês não exterminarem o inimigo do meio de vocês. Os filhos de vocês vão sacrificar em altares errados se vocês não derrubarem os altares. Porque os filhos vão desfrutar da herança que você deixar. E nos dias de Acabe, quando a Bíblia termina de narrar tudo que Acabe fez, ela entra contando a história de um homem que nos dias de Acabe reedifica Jericó. E ele perde o primogênito quando ele começa, e ele perde o mais novo quando ele termina. E você imagina que para edificar essa cidade, isso não aconteceu em uma semana, em um mês. Eu não sei se Acabe morreu e esse homem ainda estava edificando, ou se Acabe nem tinha nada a ver com a história, mas Deus faz questão de colocar isso no contexto da história. Nos dias de Acabe, nos dias de um homem que não governou, de um homem que abriu mão de governo, essa cidade foi reedificada. E a descendência dele foi comprometida. Desde o primogênito até o último. Toda a descendência foi entregue de novo. Porque o rei entregou o governo. Governo, querido, não é... A gente tem uma falsa humildade às vezes. Eu não quero ser grande. A Bíblia fala, queira ser grande. Só que entenda o que é ser grande. O maior é aquele que serve. O maior é aquele que lava o pé do outro.
mas queira ser grande, desde que entenda o que é ser grande. Mas às vezes vem uma falsa humildade de que eu não quero coisas grandes, eu estou bem. E isso é covardia, isso não é humildade. Isso é querer ser reconhecido pelo serviço que faz e não ser responsabilizado pelo propósito que você tem. Isso é querer ficar no cantinho. Não, eu só quero varrer a igreja. Mas ai se alguém não fala para mim que a igreja está bem limpa. Porque o que eu quero é reconhecimento e não responsabilidade. E é justamente o contrário. Não existe desfrute, não existe cumprimento de propósito sem responsabilidade por aquilo que é seu propósito. Governo não tem a ver com desfrutar, querido. Não tem. Aplica isso, principalmente mãe. Aplica isso para os teus filhos. Quando você sonha em ter filho, antes de ter filho, o seu sonho com a criança é sobre o prazer que ela vai te dar. O carinho, como vai ser gostoso ficar com essa criança no colo. E você sonha com ela correndo, você sonha com as roupinhas. Você joga em cima da criança, e isso não está errado. Mas você aplica em cima da criança sonhos e expectativas que você tem. É assim. Antes de ter meu filho, eu já aplico em cima dele. E eu vou comprar roupas, e quando você faz um enxoval, você está aplicando em cima da criança uma expectativa e um sonho seu. E aí quando a criança nasce, e você tem que exercer governo, você fala, opa, é outra coisa. Não que você não tenha isso sobre a criança, mas você começa a perceber que o governo que você tem sobre a vida dela te custa muito mais do que aquilo que você imaginava. Então antes do primeiro filho, e eu lembro quando a Clara nasceu, você planeja a roupa que vai sair da maternidade, a que vai colocar depois do primeiro banho, você monta tudo isso. Tem gente que leva para tirar foto do primeiro corte de cabelo. Você vai estruturando, depois de uma semana, você está enfiando na criança qualquer roupa que está na sua frente. Porque o cansaço que aquilo se coloca sobre você, começa a te fazer entender o que é governo. Que você bota uma roupa na criança, em primeiro lugar, para vesti-la. E se der, para satisfazer o seu gosto. Mas esse propósito no filho começa a tomar forma, e você começa a entender um pouquinho. Opa, é governo isso. Para mãe isso é implícito. E por isso que pais abandonam lares, não mães. E por isso que existe... Você já reparou quando você vai fazer fichas? Eles pedem nome da mãe para confirmar e não o nome do pai? Porque a chance de uma mãe abandonar filhos é muito pequena. Pais abandonam filhos. Porque mãe não tem escolha para exercer governo. Mãe é mãe desde que gera. Eu comecei a amar minha filha de verdade depois que ela nasceu. Eu era moleque, então quando ela nasceu, eu olhei na maternidade, a Bel falou, ela é linda, eu falei, ela é feia. Eu achei ela feia, e eu tive coragem de falar para ela, mas como isso? Primeiro que eu era um bobo, né, um idiota. Mas eu não tinha, eu fui apresentado àquela criança ali na hora. Clara, tá aqui. A Bel não, a Bel já tinha relação com aquela criança durante 9 meses. E se eu não sou responsável, eu posso optar por não desenvolver afeto com aquela criança, por não me entregar em governo àquela criança, por não transformar a minha vida em função daquela criança. A mãe não tem. Para a mãe é muito mais difícil fazer isso. Não que não possa, mas é muito mais difícil, porque a ligação, ela vem desde do ventre. São 9 meses sentindo e transferindo coisas para aquela criança ali dentro. Mas um homem pode abrir mão do governo. Governo, querido, tem a ver com descendência. Governo tem a ver com propósito, com o porquê das coisas, com o que existe de destino para a coisa, e não com prazer e desfrute. E basta você olhar para a política no Brasil. O governo não cumpre propósito, porque os governantes estão preocupados com prazer e desfrute, e não com o destino das coisas, e não com o propósito para que aquilo foi feito. E a gente tem mania às vezes de olhar para Deus como aquilo que Deus disse para mim que vai fazer, aquilo que Ele falou que eu sou, tem o propósito de me saciar e me satisfazer. Não. Por isso que Paulo diz, eu aprendi a ser contente. Isso é aprendizado. Eu aprendo que o contentamento não está em coisas que eu recebi ao longo da vida, de repente por pais que não tiveram sabedoria, que não tinham conhecimento para isso.
E por isso que eu vou olhar para o meu pai e para a minha mãe, às vezes velhos, avançados em idade, e eles não são felizes. Eles não aprenderam a ser contentes. Então ao longo da vida eu estou buscando coisas que vão tentar saciar. Isso aconteceu com Adão desde o Éden. Gênesis 1, versículo 26. Deus começa a falar sobre fazer o homem. Eu já disse algumas vezes, querido, se você quiser entender as coisas, vai no princípio delas. Vai no porquê ela foi feita, qual é a matéria-prima do qual ela foi feita, e você vai entender por que ela se comporta. Se você quer entender por que uma criança é rebelde, volta no começo, volta no pai e na mãe. E você vai entender por que uma criança é o que é. Porque o pai e a mãe é o princípio da criança. Os princípios, inclusive, vêm deles sobre a criança. E Gênesis tem tudo, sobre tudo, na forma pura, de como Deus sonhou que era para ser. Gênesis 1:26 diz assim: e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus está dizendo como Adão ia ser. O modelo de Adão ia ser imagem e semelhança de Deus. E aí ele vai falar de propósito depois. E domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o gado, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. O que era toda a terra, todo o gado, todo o réptil? Era tudo que foi criado até ali. Deus está dizendo, você vai ser feito assim, a minha imagem, e por isso você vai governar sobre todas as coisas que eu criei. Teu propósito, querido, sempre vai ter a ver com como você foi feito. Se você foi feito por pais que olhavam muito para dinheiro, teu propósito de vida vai estar vinculado a isso. Tua felicidade vai estar vinculada a isso. Se você foi feito por pais que não se achavam dignos de muita coisa na vida, o teu propósito de vida vai estar vinculado a isso. Porque você vai entender plenitude na tua vida baseada em completar aquilo sobre o qual você acha que é feito, independente de certo ou errado. A plenitude não tem a ver necessariamente com quem era para você ser, mas com aquilo que você foi feito, com aquilo que você foi formado. Vocês lembram quando a gente trouxe o José da rua para cá? Que ele não se sentia digno de ficar na mesa com a gente? Ele ficava com vergonha de ficar na mesa. Porque ele foi formado de forma a alguém colocando dentro dele: você é indigno, você não tem direito. Ele busca durante a vida dele um lugar que preencha aquilo que ele acredita que ele é. Por isso que não importa o que você é, importa o que você pensa que é. Você pode não ser nada e achar que é muito, e por isso você não se encaixa em muitos lugares, porque você pensa de você além daquilo que você é. Então quando Deus libera uma palavra a respeito da formação do homem, da criação do homem, ele fala, ele vai ter a minha imagem e semelhança, consequentemente ele vai governar sobre tudo o que é minha propriedade, porque filhos herdam a herança do pai. Então ele declara isso no versículo 26, e depois ele coloca em prática aquilo que ele acabou de falar. Ele repete fazendo, ele anuncia, agora ele vai fazer. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então aqui está a primeira parte daquele versículo. Deus fez o que falou que ia fazer. O versículo 28, olha da metade dele para frente: dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. O que Deus está falando aqui? Faça aquilo que eu falei que era para fazer. Só que entre o fazer o homem e homem dominar, tem uma sentença no meio, que no anúncio não existia, mas na hora de fazer Deus libera. Verso 28, lê desde o 27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e disse-lhes. O que é abençoar, querido? Embora você já saiba, vou falar de novo. Abençoar não é Deus dar para você algo que você quer. Deus me dá uma bênção. Bênção é destino. Bênção é uma palavra. Deus te abençoe, meu filho. O que eu estou fazendo? Liberando uma palavra. Sempre que uma palavra é liberada, um pai está liberando destino sobre aquilo que ele tem autoridade. Quando Adão come do fruto, ele entrega autoridade, porque ele tinha autoridade sobre aquilo. Então Deus libera aqui a sentença de qual é o propósito da vida de Adão.
Deus abençoou e disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Deus está falando de coisas que você vai fazer. E aí ele coloca uma palavra aqui: sujeitai-a. A palavra sujeitai, kabash em hebraico, significa coloque debaixo dos seus pés. Exerça subjugo sobre ela. Mantenha ela debaixo de você. E logo em seguida ele diz: dominai sobre os peixes. E a palavra dominai é reina. Reine sobre os peixes. O homem não tinha pecado. A gente tem mania de pensar que depois que o pecado entrou no mundo, é que ele passou a ter que exercer sobre as coisas. Por que o homem tinha que sujeitar o que ainda era puro? Deus está mandando ele sujeitar uma terra que ainda não estava caída, ainda não estava corrompida. Querido, o preço do governo, o preço do propósito é governo. E todas as vezes que você entra num relacionamento, seja ele relacionamento matrimonial, de amigo, um negócio, filhos, pensando no desfrute, você não vai conseguir se entregar o suficiente para o que aquilo precisa para existir. A subsistência de filhos demanda pais que se entregam. E é por isso que o mundo tenta cada dia mais infantilizar os homens e as mulheres. Antigamente o homem queria ter bigode. Eu já falei isso. Meu pai com 18 anos, 19 anos, tinha bigode já. Porque ele queria ser homem. Era questão de honra ser maduro. Você acha que é à toa que Satanás tenta infantilizar as pessoas? Fazendo que a gente queira desfrutar, aproveitar. Eu preciso aproveitar minha vida, eu preciso curtir minha vida, porque meu filho vai crescer e vai curtir. Você já disse isso ou você já ouviu isso? Não, você vai crescer e não vai estar mais comigo, e eu tenho que aproveitar a minha vida. Sabe o que é isso? Tentar desfrutar daquilo que era para eu exercer governo. Porque governo vai me custar. Exercer governo, querido, não é só ter a autoridade. Deus deu autoridade para Adão, mas disse: sujeite as coisas, coloque as coisas debaixo dos seus pés, exerça. Isso não vai acontecer de forma natural. E em casamento a gente fala muito isso. Se você pensou que seu casamento ia se sustentar baseado em você gostar do que está acontecendo, esquece. Primeiro que você não entendeu o que é casamento antes de casar. Primeiro que você não entendeu que é impossível você pegar um homem de um lugar, uma mulher do outro lugar, juntar os dois e isso dá certo. Paulo, quando fala disso, ele fala assim: isso aí é mistério. O cara que está falando que isso aí é mistério é quem mais teve revelação a respeito de Jesus na Bíblia. Ele fala: isso é muito misterioso. Como funciona? Funciona olhando para quem inventou o casamento e falando: como é que é isso então? E ele fala: é o seguinte, eu faço você, depois de você, homem, eu vou fazer ela. Ela vai ser matéria-prima sua. Eu arranco de você e formo ela. Ah, então ela é obrigada a se parecer comigo. Ela vai se parecer comigo? Vai. Sabe quando? Quando você morrer por ela. É que o mundo clama só a respeito da Bíblia: o mulher sujeite-se ao marido. Aí ela já arrepia, igual um gato, obedecer ele não presta, sim, mas isso depois que ele morre por ela. Porque é fácil me sujeitar ao propósito de um homem que está disposto a morrer por mim, se necessário for. E isso é exercer governo. E sem governo você não cumpre propósito. Você pode desfrutar. Um casal pode passar a vida inteira desfrutando de um casamento e ver os seus filhos se perdendo. Um casal pode se separar e passar a vida inteira desfrutando da vida e ver os filhos se perdendo, porque governo é opcional. Deus entregou autoridade para você. Se você vai exercer e colocar as coisas debaixo dos teus pés, é outra coisa. E sempre que você cede ao fruto, aquilo que sai de você, para trazer prazer a você mesmo, você entrega o governo. Você lembra que foi a primeira coisa que Adão fez quando ele saiu do jardim? A primeira coisa. Vocês lembram? Conheceu Eva. Porque isso é algo que Deus me permite. Prazer. E não que eu não vá ter prazer no propósito. Mas o prazer é a primeira busca
contrária a exercer governo. Eva tinha que governar sobre a serpente. A Bíblia fala sobre répteis, sobre tudo que há sobre a terra. Ela não governa sobre a serpente. Adão não governa sobre ela. E eles perdem aquilo que eles tinham como propósito. A gente tem mania de olhar para Deus, querido, e esse é o problema. A gente aceita Jesus, a gente entrega a vida a Ele, e a gente fica como meninos, como crianças, esperando que Ele venha me pegar no colo. Que Ele vai, e aí Ele tem momentos em que Ele vem mesmo, e fica com a gente, se manifesta. E sexta-feira a gente estava aqui, e a Abel falou para mim, e eu já estava a semana inteira com isso na cabeça, sobre governo, sobre não se assumir. E a Abel falou, a gente vai orar no final. Eu falei, para quê? Eu não falei para ela, mas eu falei, é isso. Passa-se a semana inteira, passa-se meses e passa-se anos, se relacionando com o pai, para chegar aqui na sexta-feira e falar, vem papai, e ele vem, te pega tudo. E fala, mas quando é que eu vou me levantar e colocar em prática governo sobre aquilo que ele me deu? Às vezes a gente fica atribuindo a feridas aquilo que eu tenho que assumir e fazer. Feridas que foram deixadas lá de trás. Jacó tinha 12 filhos. 2 eram filhos da mulher que ele amava, José e Benjamim. E isso não fez com que ele retirasse responsabilidade que ele tinha sobre todos os outros. E inclusive desse a cada um deles o que era de direito. Inclusive a primogenitura de Jesus vem de Judá, que não era filho da mulher amada. E a briga de todos os 10 filhos, toda a confusão que aconteceu naquela família, tinha a ver com a origem daqueles meninos. A mãe. E a briga deles com José tinha a ver com a mãe. A competição entre as duas mães. E esses meninos, esses homens agora, carregavam dentro deles enfermidades e feridas, baseadas com de onde eles vieram. O que gerava problema deles era um problema da mãe, nem deles era. O fato da mãe não ter sido amada, como a outra, fez com que eles levassem isso adiante. Por causa disso eles se viram contra José. E José era o mais novo, e Deus tem que mandar José para vigiar o trabalho dos irmãos mais velhos. José já governava, enquanto aqueles outros ficavam discutindo quem ia ser o primogênito, quem vai desfrutar. Porque Rubem era o primogênito, já era dele o direito de estar naquele lugar. Aí depois tinha Simeão, Levi, que também estavam na linha sucessória. E apesar de já ter aquilo no nome, o fato de não conseguir se livrar da herança da mãe, fazer com que a vida deles fosse brigar em função de quem vai desfrutar disso. Enquanto eles estão brigando por quem vai desfrutar, José já está governando. José já está sendo responsável pelas coisas do pai. E por causa daquilo, José é mandado para o Egito. E eles vendem um irmão como escravo. E um dia a fome bate sobre aquele lugar. 7 anos de fome em cima da terra. E só no Egito tinha comida. E mesmo com fome, você imagina aquilo, eram 70 pessoas. A Bíblia diz que 70 pessoas entraram com Jacó na terra. 70 pessoas, um povoado vivendo junto ali, uma tribo. A fome batendo. E Jacó, com 100 anos, sei lá quantos anos já tinha esse velho, olha para o lado e fala, até quando vocês vão ficar olhando para a minha cara? E se você virasse para Rubem, ele ia falar para você, não, eu sou primogênito, eu vou herdar isso aqui. Eu tenho um propósito, eu tenho uma palavra sobre a minha vida. Mas o pai tem que virar para eles e falar, mas nem a fome faz vocês se mexerem? Nem a fome faz você, que é o primogênito, então se mexer para fazer alguma coisa? E enquanto isso, enquanto esses irmãos, ligados e vinculados ainda ao que a mãe gerou no coração deles, estão ali passando fome e olhando um para a cara do outro, esperando o pai fazer alguma coisa, esperando o pai trazer o Espírito Santo na sexta-feira ou coisa desse tipo. José já está governando há anos. Governa na casa de Potifar, governa na cadeia, governa no Egito.
Porque ele se movia em cima daquilo que ele sabia que era, e não esperando o desfrute de alguma coisa. E a cabeça ainda é cabeça de menino, de tentar olhar e sem perceber, pegar aquilo que o pai joga sobre mim, e aquilo que Deus te dá como destino, tentando extrair dali o que é benefício, e vivendo a parte do benefício e não da responsabilidade. Um monte aqui, vários, tem palavra de ministério pastoral. Quantos aqui se comportam como pastor? Quantos exercem isso? Quantos sujeitam a terra? Aquilo que você é. Eu desisti já de quando alguém me procura, ou a gente está conversando e me contam: ah, tal pessoa, estava conversando com tal pessoa, nossa, está um problema lá, vou convidar para vir aqui, ou eu chamei para vir. Eu falo, mas você não falou nada. Eu não falo mais, mas você não falou nada, você vai trazer aqui. Mas você não é? Você não recebeu uma palavra de que é? Por que você não exerceu lá? Esse é o coração de quem governa sobre aquilo que Deus colocou debaixo da autoridade. Isso é Davi, cuidando de ovelhas enquanto os irmãos estão seguindo Saul. Você imagina o que era aquele menino, gente? Davi devia ter, era adolescente, 15, 16 anos talvez. E quando ele fala sobre o cuidado que ele tinha com as ovelhas malhadas, e ovelhas malhadas eram as vira-latas, ele fala assim: quando vi um leão, você sabe o leão? Quando vi um leão para pegar a ovelha do meu pai, e ele corria com a ovelha, eu corria atrás dele. Para pensar no que é isso. Um menino de 15 anos com um pedaço de pau na mão correndo atrás de um leão. Primeiro que o leão não carrega a ovelha viva. Ele já matou para levar. E aí eu pegava na barba dele, arrancava ela da boca dele e matava o leão. Esquece Deus na história. Esquece que é Davi rei. Era um menino buscando uma ovelha morta e falando: não interessa se matou, é do meu pai, não é sua. Eu governo sobre aquilo que Deus me deu. Eu exerço sobre o que o pai me deu, ainda que custe a minha vida. E se vinha um urso, eu fazia a mesma coisa. Davi, quando recebeu a palavra de que ia ser rei, ele não ficou esperando quando o trono ia ser colocado na mão dele. Ele já exercia governo sobre tudo que era colocado na mão dele. Ele já manifestava a natureza de rei, de governar, de sujeitar o que foi colocado debaixo dele. Por isso, quando ele chega e ouve um gigante gritando, ele fala: como é que ele está falando assim de Deus? Ele não pode falar assim de Deus. Eu vou aí. Isso fazia parte da natureza de Davi. Remissão, querido, pressupõe e necessita subjugar as coisas que foram colocadas debaixo de mim. Subjugar a minha carne em primeiro lugar. Sujeite a terra. Para você poder desfrutar e viver propósito daquilo que Deus te fez, isso aqui tem que estar sujeito. Você tem que estar sujeito. Suas vontades têm que estar sujeitas. Não adianta ficar se apresentando diante de Deus com cara de bonzinho. Você já recebeu orientação, você já recebeu instruções, você já sabe o que você é. Eu contei aqui há pouco tempo do meu cliente me ligando e comentando algo comigo, e quando ele resolveu usar o meu ouvido para confessar coisa errada da vida dele, ele tem que estar disposto a ouvir. Ah, mas é cliente. Bom, então deixa de ser cliente, mas se você quer que eu ouça, você vai ter que ouvir. Por isso que as amizades vão diminuindo. E quando ele começou a falar do casamento dele, que ele achava que era injusto, eu contei isso, né? Que ele achava que era injusto, a mulher, ele trabalha mais do que a mulher, e não é assim que ele sonhou, que eles casaram, os dois trabalhavam, e agora ela está cuidando das crianças. Eu falei: para. Você tirou essa mulher da casa do pai dela. Essa mulher tinha um pai que bancava ela. Você tirou ela de lá. Você tirou o sobrenome dele e botou o teu lá. Você cobra essa mulher, mas você não quer assumir o peso disso. Você entendeu o que você fez quando você casou? Você entendeu que você buscou uma mulher e tirou ela de lá e trouxe para você?
E ela se sujeita a você, mas você não quer o peso de assumir. Por falta de conhecimento, por modelos totalmente errados que você pode ter recebido na vida, não vai funcionar, querida. Eu falei, você me desculpa, mas você quis falar? Isso não vai funcionar. E ele ouviu e gostou do que ouviu, depois me ligou e disse que acertou, e se acertaram, e ele conversou, ele falou que já não... Eu falei, não estou mais sentindo injustiçado não, entendi que é assim mesmo e tal. O problema é você. O fato de você ter a verdade em você, querido, de você saber que as coisas estão dentro de você, não mudam nada do lado de fora. Nada. O fato de você ter compreendido que você tem dificuldade com algumas áreas da tua vida. Eu tenho dificuldade com rebeldia, eu tenho dificuldade com isso, e eu estou colocando diante do Senhor. Não muda nada. A ordem de Deus é: sujeite o pó, coloque debaixo dos teus pés, faça com que te obedeça, obrigue ele a fazer. Você acha que Deus tem problema com o que você sente ou você pensa aqui dentro? Ele não tem. Ele vê a sujeira toda. Ele vê quantas vezes eu quero matar, eu quero brigar. Ele vê tudo aqui dentro. Caim, quando vê a oferta do irmão, a Bíblia diz que ele se irou, ficou irritado e passou alguns dias com o coração amargo. E Deus vai bater na porta de Caim e fala: por que você está assim? Ele fala: se você fizer direito, eu vou aceitar também. Em nenhum momento Deus condena ou chama a atenção de Caim por causa de todos aqueles sentimentos que estavam fluindo ali dentro. O que Deus diz para ele é: toma cuidado, porque o pecado jaz à porta. Ele está dizendo, ele está subjugado, mas está do lado de fora esperando. Cabe a você dominá-lo. A responsabilidade é sua de domínio, de colocar isso debaixo dos pés. Você pode favorecer situações para que fique mais difícil de você segurar. Davi era para estar na guerra, ficou passeando no palácio. Mas ainda assim, ele olhar pela sacada não foi o erro. Foi não dominar o coração naquele momento. Ao contrário de José. Você acha que José não tinha desejo? Você acha que aquela mulher que tentou assediar a vida de José, chefe dele, aquilo não tentou o coração daquele homem? Jovem, na flor da idade, vendo uma mulher bonita, tentando seduzi-lo dia após dia, dia após dia. Eu imagino aquela mulher mexendo no José, falando: vem cá, deita comigo. Ele sai para lá, e ela pegando, e a ponto dela segurar na roupa dele, ele fala não, e ele sai correndo e a roupa fica com ela. Mas ela chegou perto o suficiente para tocar nele, conseguir desvencilhar ele de uma peça de roupa, e ele fugir daquilo. E em nenhum momento Deus sentencia José ou cobra dele o que o coração dele estava desejando, mas o que ele exerce. A terra, querido, você, a sua terra, a tua vida, para ser remida. E ser remida significa voltar ao propósito inicial, voltar ao lugar dela. Ela só acontece quando ela se coloca debaixo de governo. Ruth é a história da igreja, a figura de igreja, amaldiçoada, maldita, e que se submete a um homem que tinha destino, Boaz. E aquele homem dá descendência para os filhos daquela mulher, de onde vem Davi, de onde vem Jesus. Só que sabe como que Ruth se declara para Boaz? Se deita nos pés de Boaz. É como se ela falasse: eu sujeito essa terra maldita ao teu governo. Não adianta você ter palavra de que você é isso, você é aquilo, e continuar praticando as mesmas obras. Porque onde você vai ver a maldição se manifestando não é na tua vida, porque você está tirando desfrute disso. Você não corrige o teu casamento, você está desfrutando disso, porque a sua carne desfruta disso. Você vai ver isso nos teus filhos lá na frente, naturais e espirituais. Você vai ver quando você tiver gerado no teu filho uma cópia sua das coisas que você abomina, mas que o teu filho viu sendo praticadas.
E você vai tentar arrancar isso dele depois. E vai orar e clamar a Deus para arrancar dele. Deus fala: eu respeito a tua autoridade. Foi você que gerou isso nesse menino. Você escolheu viver isso na vida dele. E você escolheu porque você não estava disposto a deixar de fazer aquilo que sabia que era errado em função do que o teu filho está vendo. Porque era prazeroso a tua carne. É prazeroso a tua carne ser rebelde. Embora aqui dentro você não deseje, você também não se esforça e não subjuga isso debaixo do teu pé. E o teu filho está vendo. Eu vou fazer escondido. Existe uma ordem no mundo natural em que Deus disse assim: filhos são gerados por imagem e semelhança, queira você ou não. Teus filhos vão carregar traumas daquilo que eles viram na tua vida, das tuas escolhas. Você carrega traumas e feridas do que o teu pai e tua mãe fizeram lá atrás, ainda que você não consiga nem enxergar. E para alguém que está de fora, às vezes é muito mais fácil enxergar o porquê de você ser de alguma maneira. A maior desgraça que Satanás consegue colocar na vida de um homem, numa família, é arrancar o pai. Quando ele tira o pai de dentro da casa, ele quebra toda a imagem de governo sobre a vida de um homem. Toda. A mulher não tem isso nela, ela pode fazer força. Mas a mulher é provedora. Aliás, a mulher não é provedora, a mulher é administradora do lar. O homem é provedor. Eu cresci sem pai. E eu sei o que é isso. E tudo que teve que ser quebrado e construído dentro de mim para eu entender o que é morrer por uma esposa e por filhos. Porque isso ninguém me ensinou. Eu não vi isso. Eu não tive isso. E Satanás, quando faz isso, ele quer tirar a imagem de Deus de sobre a minha e a tua vida. O pai é a imagem de Deus dentro de casa. A imagem do Cristo que morre pela noiva e pelos filhos. E com isso dá destino para aqueles meninos. José, pai de Jesus, não vê o propósito de Jesus se cumprindo. Ele não viu, ele morreu antes. Mas mudou a vida dele inteirinha em função de um filho que para ele, aos olhos dele, era adotado. Não era dele. Mas Deus diz: não, era filho dele sim. Porque isso é ser pai. Ser pai não é gerar uma criança segundo a minha espécie. Isso é para animais. Animais se multipliquem conforme a sua espécie. Isso que a Bíblia diz. Homens não. Homem se multiplique de acordo com imagem e semelhança. Quando Deus tira o pai, tira a figura do homem. Quando o diabo tira a figura do homem, ele quebra a imagem e semelhança. Eu me pareço com o quê? Eu me pareço com os modelos que passaram sobre a minha vida. Abusivos, irresponsáveis, ou qualquer coisa desse tipo. Isso é quem eu me torno. E isso infantiliza a geração seguinte. Porque eu não cresço com senso de responsabilidade. Com senso de o meu propósito é governar. O meu propósito é morrer pelos filhos, pela geração seguinte. É isso, é isso. E se você falar isso para um homem que não foi sarado das suas emoções, ele fala: você está louco. Quer dizer então que pode ser que eu passe a vida inteira agora daqui para frente sem desfrutar de nada, ou aproveitando muito pouco das coisas em função de filhos, em função dele, dos filhos aproveitarem. É isso. Não, eu não quero isso para mim. Aprendi a estar contente. Você não quer porque você não descobriu o prazer nisso. O homossexualismo tem essa base. Um homem que não teve figura paterna e que tem a necessidade do toque, do carinho e do cuidado, e isso na cabeça de uma criança se confunde muito com abraço, com toque, com transferência de afeto. E ali a semente para Satanás ir tocando em áreas, e que isso está gerado. Por isso você pergunta para um homossexual e diz: eu sou isso. Eu sei que você é, mas não era para ser. Você é porque geraram isso em você, tocaram em áreas que não eram para ter tocado. E você fala para ele: não, você vai ter prazer com uma mulher, com um casamento, com filhos. Ele fala: você é louco. Ele falou: você não conhece isso, porque a tua mente não conhece isso. A tua mente foi moldada. Por quê? Porque um animal macho, ele é macho de quando ele nasce a quando ele morre. Você já viu um gato homossexual? O gato macho é macho, porque ele se multiplica por espécie, por natureza do pai. Ele não precisa estar perto do pai para aprender a ser gato. Ele fica perto da mãe para aprender a comer.
E a mãe vai embora. E o gato vira gato sozinho, porque a multiplicação é por espécie. A criança não. A criança vai se tornar aquilo que quem colocou a mão nela gerou. Por isso que Deus põe a mão em Adão. Façamos a nossa imagem e semelhança. E em todo o propósito de Satanás, tocando na vida de uma criança, o propósito final é tirar dele a capacidade de exercer governo. Porque o que Jesus conquistou na cruz não foi todos os presentes do mundo, foi o governo de volta. Foi a única coisa, e que não é pouca, que Jesus conquistou junto com a salvação. Pela graça sois salvos. Pronto, estou salvo. E ele volta depois e fala para os discípulos: estou ao governo para vocês. Vocês vão receber o Espírito Santo. É poder que vem do alto. Coloque todas as coisas debaixo dos pés de vocês agora. Subjuguem tudo de novo. Pega essa alma destruída que você tem, corrompida, e coloca ela debaixo do teu pé e fala: você não vai fazer o que você está com vontade. E eu vou buscar em Cristo o modelo de como era para ser. E quando eu fizer isso, eu vou poder dizer igual Paulo: aprendi a estar contente. Eu aprendi a ser contente. Eu tenho prazer nisso, porque eu voltei a ser quem era para eu ser. Eu voltei ao propósito. Tudo é cíclico na Bíblia. Adão, o nome Adão é Adão. E por que o nome dele é Adão? Porque ele veio da terra, e terra é Adamá. Então o nome dele tem a ver com a origem dele. E o nome de Eva qual era? Adão. Então Adão olha para ela e fala: ela é feita de mim, então o nome dela vai ser igual ao meu. Eu sou varão, ela é varoa. A tradução para o português. Porque tem a ver com propósito. E a partir do momento que eles saem do Éden, eles já começam a corromper isso. E Adão conheceu Eva e teve um filho. E aí já é Eva, não é mais Adão dando destino para as coisas. E Eva disse: vai se chamar Caim, porque o Senhor me abençoou. E ela começa a dar nome para os filhos, em função do prazer que ela está recebendo, e não do propósito. E todas as vezes que Deus vem, muda o teu nome. E muda o nome de alguém na Bíblia. Ele está revelando o que? O destino. E qual é o destino? O princípio. Deus não tem um lugar diferente para você chegar do que aquele de onde você saiu. O problema é que a gente não sabe de onde saiu. Porque nós fomos formados por homens e mulheres que não tinham entendimento muitas vezes, que não tinham conhecimento. E eles nos deram o que receberam dos avós. E é nisso que a corrupção entra, querido. A gente fica escondido atrás de títulos, atrás de ministérios, atrás das manifestações que Deus deu, sem exercer ativamente aquilo que Deus te deu. E você sabe que não exerce quando as manifestações se limitam a esse lugar. Quando não existe autoridade em você para ser o que você sabe que é para você ser, em todos os lugares, ainda que isso te custe. Quantos amigos você perdeu? E não é que você perdeu porque você parou de sair com eles. Quantos amigos você perdeu porque você ouve algo e você fala: bom, já que você vai falar, você vai ouvir. As mulheres aqui entenderam, nós entendemos o nosso lugar em casa. E nós entendemos que se a gente andar nesse propósito, Deus vai tratar isso e vai dar graça para o homem cuidar da casa, para o homem suprir a casa e para a mulher cuidar. Entenderam e abriram mão disso, tudo bem. Quantas vezes você estava em rodas em que amigas suas estão lá contando para você: nossa, fui promovida tal, e você teve coragem de abrir a boca para ela e falou: deixa eu te dizer, isso está errado. Quantas vezes, querido? Você faz isso? Não faz. Por que não faz? Porque eu sou como os filhos de Jacó. Eu tenho uma promessa, eu tenho uma promessa. Eu tenho uma promessa e um dia ela vai se cumprir. Ela já se cumpriu. Ela se cumpriu no dia que Deus abriu a boca e falou para você: você é profeta. Cumpriu. Porque a palavra já foi liberada. Deus não disse para você: você vai ser. Você é. Alguém aqui recebeu palavra de ministério dizendo que você vai ser? Você é. Seja. Onde? Na cadeia.
na casa de Potifar, onde é que você for levado, seja. Mas a gente não exerce, não anda como se fosse, porque no fundo, a gente ainda está se relacionando com a promessa, baseado no desfrute. E confrontar pessoas não é nada agradável. E eu não estou falando sobre procurar briga com ninguém, mas ser o que você é, diante de todo mundo. É Pedro fugindo quando pergunta, você conhece Jesus, você é amigo dele? Eu nunca ouvi falar desse homem. Nem sei quem é. É isso. E os outros se calando. Cada vez que você está diante de uma pessoa que apresenta um comportamento que te coloca numa roda para exibir quem ela é, e você se cala, você está negando o Cristo que você disse que existe em você. Você nega Jesus todos os dias. Porque o caminho mais fácil é falar, vou te levar lá para falar com o pastor. Pô, você tem que ir lá num culto. Ou você fala, nossa, se ele fosse num culto e ouvisse aquelas coisas. E Deus fala, é por isso que os filhos de Jacó ficam sentados. Mesmo com fome, não se mexem. Porque não entenderam que eles já são governo. Ainda que o tempo para alguns lugares não tenha se cumprido, eles já são. O pai já é pai, desde que o filho foi manifesto no ventre. E se ele não começar a mover sua vida financeira em função daqueles filhos, os filhos vão pagar preço e não ele. O que ele vai fazer? Ele não vai ver cumprido aquilo que Deus tinha como destino quando deu filhos para ele. E quem vai pagar o preço é a criança. Teu ministério é a mesma coisa. Você não vai ver. E a gente está sempre esperando como se fosse um calendário. Está esperando manifestação de ministério como espera a volta de Jesus. Quando vai vir, Deus fala, já veio. Já veio no teu vizinho, nos teus familiares, nos teus amigos, já veio. E sabe por que você não foi rechaçado ainda de muitos amigos no meio de família? Porque Cristo ainda não se manifesta através da tua vida. Porque Ele não tem voz. Enquanto aquele que recebeu palavra lá atrás já está governando. Na cadeia, mas está governando. Porque você não sabe o nível do que Deus vai te colocar. E muitas vezes você não sabe materializar. Mas você consegue perceber como no fundo o interesse está no desfrute? Que só a palavra dele dizer você é, não te satisfez a ponto de você se mover e passar a praticar. O que você está esperando? Eu estou esperando um cenário. Deus disse que eu sou mestre, eu estou esperando os meus alunos. Cadê eles? Você falou, não, eu não te disse que ia te dar aluno, eu disse que você é. E quando eu falo o que você é, você está esperando o que eu vou ganhar com isso. O que vai vir com isso. Deus te coloca em situações para que você seja, e você está esperando o pagamento por aquilo. Para pensar que loucura, e se não é isso que acontece na tua vida? Tem gente aqui que tem palavra a respeito de ser pastor, de ministério, há muito mais tempo que eu. Ou pelo menos recebeu a palavra muito antes do que eu. Cadê? Você não pastoreia nem a tua vida. Você não subjuga nem a tua própria vida. Você está esperando o que? A igreja? Você já sabe o que você é. Mas você não consegue negar aquilo que a tua mãe gerou em você. Tua mãe natural, a igreja, qualquer coisa nesse sentido. Isso é tratar com falta de zelo. Isso não é falta de maturidade. Deus falou isso. Não é falta de maturidade. É falta de responsabilidade. É falta de se responsabilizar por quem você é e não pelo lugar que você está. É falta de saber, eu não posso mais fazer algumas coisas. Eu não posso mais falar algumas coisas. E não é porque eu tenho vontade ou não. Eu tenho que negar isso que está dentro de mim. Para me tornar aquilo que Deus disse que eu já sou. A palavra já foi liberada. Mas eu não permito que ela se torne carne dentro de mim. Porque eu não quero deixar de ser quem eu sou. Eu não quero deixar essa rebeldia de lado. E é uma coisa que se retroalimenta, a rebeldia e o orgulho. Ele nega a si mesmo. E aí fica uma loucura dentro da gente.
E os filhos de Jacó, você percebeu que os filhos de Jacó vão caindo por ordem? Quando Jacó vai dar a bênção a eles, em Gênesis 49, se eu não me engano, e ele vai liberar a bênção, o pecado deles é por ordem. Satanás vai trabalhando do primogênito, tentando chegar no mais novo, como aquele que edificou Jericó, do primogênito, e ele pega a outra ponta, e ele fecha toda a descendência. E aquela prisão que aqueles filhos viviam, nos defeitos que o pai e a mãe geraram, que a mãe gerou neles, eles já viviam debaixo de um propósito, eles já tinham uma palavra: vocês vão governar sobre toda a terra, vocês vão ser a maior nação da terra, vocês vão mandar em tudo. Entendeu? Entendi. Mas ainda assim eles estão brigando entre eles, e a briga vem da natureza da mãe, do que ela gerou de conflito dentro deles. Por ordem, o primeiro desonra o pai, começa a tocar em coisas que não podia tocar, não se sujeita, não se submete a entender que ele só é o que é porque ele é filho de Jacó, que ele só vai tocar onde vai tocar porque é filho de Jacó. É como se Jacó virasse para Rubem, se Deus virasse para Rubem e falasse: o que você pensa que você é, filho? Não, eu sou Rubem, eu sou o primogênito. Você é filho de Jacó, e enquanto se comportar como filho de Jacó, vai receber o que Jacó tem para te dar. Fora isso, construa o seu. Fora isso, sai da tua terra então, vai para longe, vai buscar uma promessa, vai sacrificar tua família, teus filhos, vai morrer no meio da areia, e aí os teus filhos vão ter uma descendência. Antes disso, e se eu não te chamei para isso, você só é o que é, Rubem, porque é filho de Jacó. Entendeu? Não, não entendi. E aí ele se deita como uma das mulheres do pai. E Satanás não vai nos de baixo, ele não vai depois em Benjamim, ele vai no seguinte, porque ele vai roubando a autoridade. Quando Rubem sobe na cama do pai, Satanás olha e fala: você já é carta fora, deixa eu ir no segundo. E ele vai em Simeão e Levi. E Simeão e Levi tinham um ministério, e a irmã deles é violentada, é estuprada, e o pai Jacó tem misericórdia daquele povo e faz uma aliança com aquele povo. Mas eles, querendo fazer do jeito deles, como eles acham que é justo e que é certo, eles quebram o que o pai determinou, e com a espada deles, os dois entram e matam todo mundo, porque também não entendem que são o que são, porque estão debaixo do nome de Jacó. E Deus olha e fala: vocês dois não vão entrar. A espada de vocês é pesada demais, a palavra de vocês é pesada demais, a ponto de se rebelar contra o que o próprio pai de vocês determinou. E ele vai tocando em um por um, até que chega em Judá. E sabe o que Judá faz? Em função do pai dele e do que ele já tinha provocado lá atrás, ele chega no Egito e ele fala assim: me prenda, me deixa preso aqui, mas deixa Benjamim embora. Meu pai ama esse menino, eu me entrego, eu morro, deixo os meus filhos sem pai, mas eu morro para cumprir o propósito do meu pai, para satisfazer o coração do meu pai, de Jacó, que está lá. Ele não vai aguentar perder Benjamim. Ele se redime e ele recebe primogenitura. Eu lembro uma moça que eu conheci, e alguns de vocês conhecem, ela fez o curso de aeromoça. E eu conheço um monte de gente que fez curso de aeromoça e que nunca consegue trabalhar como aeromoça, a maioria. Com diploma e não consegue entrar. É a mesma coisa. Recebeu de Deus uma palavra, já sabe quem é para você ser, mas nunca vai entrar, porque eu estou esperando a vaga. A diferença é que lá você precisa de uma empresa para te contratar. Em Deus não, você só precisa saber quem você é. E a partir do momento que você é, seja. Davi sabia: eu sou filho de um criador de ovelhas, então seja pastor, Davi. Eu, Jean, imagino Davi desde pequeno querendo cuidar de ovelha, querendo cuidar de ovelha, querendo cuidar de ovelha. E de tanto ele pedir para o pai, quando ele tem 15 anos, o pai dele fala: pega essas aí, cuida delas, já que você quer ajudar. E por isso ele dá as mais fraquinhas, mais feinhas. E ele fala: eu sou pastor. E ele andando orgulhoso com um cajado na mão, que eu sou pastor.
E ai de alguém que vier tocar naquilo, porque eu sou pastor. Ele era, porque ele recebeu uma palavra, não porque ele recebeu um lugar. Se você não se mover em cima daquilo que Deus te deu, você pode ficar fazendo cara de coitado para Deus a vida inteira. E isso é outra característica, querido, de quem não entendeu o Pai, de quem não entendeu paternidade, quem não teve pai físico ou não entendeu Deus como Pai. A facilidade com que a gente se vitimiza, com que a gente se entrega às nossas dores. Pobre de mim, como é difícil para mim, porque eu não tive um pai morrendo por mim. Porque se tivesse, esse seria o meu modelo. E isso não é para você tomar como uma acusação, isso é para você falar: tem coisa errada, tem coisa muito errada, porque eu não consigo fazer isso. Só que cura, querido, é igual o pai daquele menino, é para quem vai buscar. Deus te deu autoridade, Ele não vai arrebentar a tua porta, bater na tua porta para curar você. É você quem decide isso. Ele arranca o povo do Egito e fala: a terra é ali. O que vocês vão fazer com ela depende de vocês. Eu vou dar o plano. Tira tudo de lá, quebra todos os altares, subjugue aquela terra a vocês, para que os filhos de vocês não entreguem tudo de novo. Entenderam? Entendi. Eles fazem isso? Não. Perdem tudo, entregam tudo, até que cheguem a Acabe, que faz pior do que todos os outros, e institucionaliza a busca ao prazer no ministério. Jericó é levantada, altares são levantados, e cada um adore a si mesmo, e busque a Deus em função dos próprios prazeres, e faça casamentos e alianças em função do que eu desejo ser e fazer, ao preço da geração seguinte. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, negue quem você é, tome a tua cruz, o lugar onde você vai crucificar a tua carne, onde você vai deixar a velha natureza para receber um corpo glorificado, e aí sim, me segue. Fica de pé, querido. É engraçado que a ciência ela pode negar a Deus, ela não pode aprovar que Ele não existe, ela não pode aprovar que qualquer coisa que está nesse livro é mentira, pode não aceitar. A mesma coisa é a tua vida. Você pode negar coisas, você não pode fugir das leis que Ele estabeleceu. Você pode passar a vida como errante, não aceitando, não é. Você não pode negar a consequência disso na tua vida. Você não pode negar que você olha e não sai do lugar, e que o que é te cobrado hoje é a mesma coisa que era cobrado lá atrás. E por não entender como filho, eu estou tentando trabalhar cada vez mais, agradar cada vez mais o coração de Deus, para ver se Ele muda. Então eu vou vir para a vigília e vou orar mais, e vou fazer um pouco mais de esforço, um último esforço para orar mais, para adorar um pouco mais. Eu falo: tá bom, mas a gente vai ficar fazendo festa até quando, filho? Quando é que você vai fazer a coisa lá acontecer? Você casou e não quer sair da lua de mel, você precisa ir trabalhar. É bom mesmo quando você me busca, é bom que você descobriu intimidade, é bom que você está aqui comigo, tudo isso é bom, mas segunda-feira o que você vai fazer para implementar lá o que a gente falou? E eu não faço nada, esperando a tal da herança, e na sexta-feira eu volto para intimidade com meu Deus. Você acha que Ele vai negar a intimidade a você? Não vai. Só que Ele vai falar: quando é que você vai parar de falar que você é rejeitado e vai fazer alguma coisa? Até quando você vai ficar andando em cima da palavra de que eu sou rejeitado? Até quando você vai ficar andando em cima da palavra de que Deus tem algo na minha vida? Ele fala: não tem mais, você que está dizendo que tem. Eu já disse que veio algo novo sobre a tua vida. Até quando você vai parar de viver em lua de mel com Deus? Porque da mesma forma que você acusa filhos que só trabalham e que não têm intimidade, você só tem intimidade. Da mesma forma que você olha com o outro que fica falando que o outro só lê a Bíblia para ficar tendo revelação e falando coisas e se tornando soberbo, você só tem intimidade.
Eu queria tanto que Deus me desse revelação. Ele tem que se revelar em você e não aqui. A revelação acontece pela tua boca quando ela é uma verdade dentro de você. A boca fala do que está cheio o coração. Você não permite que o coração esteja cheio dele, por isso não descobre coisas novas dele. Você está sempre reticente. Tesouros que você não abre mão de quem você é. Paixões que você tem de coisas da tua carne. Eu não abro mão, não toque nisso que eu viro. Tá bom. E por isso que você tem que conhecer Deus às vezes, através da revelação na boca de outro. Porque não permite que se revele em você. Praticando o que Ele mandou você praticar. Por isso que a tua família não é salva. Porque lá você não é Cristo. Por isso tua esposa não muda. Porque você não sujeita as coisas. Não coloca debaixo dos pés o que tem que ser colocado. Por isso os teus amigos não conseguem ver Elias em você. Mas Deus disse que é, mas ninguém vê. Porque Elias vai ser sustentado por corvo, mas não vai ficar envolvido naquelas coisas. Você imagina um homem, gente, 6 meses sozinho numa caverna. É fácil você ler, é um versículo só. Mas imagina viver 6 meses sem amigos, enfiado num buraco. Depois sair de um lugar e ir para a casa de uma viúva, de uma senhora, e ficar vivendo 3 anos na casa de uma mulher que você não tem intimidade com ela. E os outros dizendo que você está sendo bancado por ela ainda. Todo mundo quer voltar e liberar a palavra de chuva. Todo mundo quer o mérito. Mas alguém quer ser Elias? Alguém quer ser ele? Você não é nem com seus amigos íntimos. Se você não sabe lidar com os homens a pé, como é que você vai lidar com os que vêm a cavalo depois? Se você não impõe com você, quem você é, até mesmo quem você conhece, que é íntimo teu, por medo de rejeição, medo de confronto, de perder a amizade, medo do que aquilo vai gerar, como é que você vai conseguir confrontar tudo aquilo que Deus diz para você que vai, que nações, quando? Quem é o louco da história? Quem é que para pensar? Deus me deu unção, disse que eu vou ter palavra. Mas você está lendo a Bíblia? Você está estudando a Bíblia? Você está se deitando nisso aqui para ter prazer em conhecê-lo? E eu não vou ser hipócrita aqui de falar, você vai gastar tantas horas com Bíblia. Eu olho para o meu capítulo 1 e 2 de Gênesis e eu falo, Deus, quando que isso vai acabar? Não tem espaço para rabiscar e para escrever mais aqui. Até quando vai ter coisa para achar nesse lugar? Até quando vai ter uma palavra perdida ali no meio? Fala, era isso. Fala, não tem fim. A tua mente não é capaz de me entender por completo. Mas eu vou me revelar à medida em que você se permitir que eu me revele através de você. Porque o propósito de eu entrar em você é que a minha imagem e semelhança esteja em você para os outros verem. Enquanto você ficar entrando diante de Deus e falando, me mostra a tua face, não funciona. Morra para que os outros vejam a minha face em você. Enquanto eu dou vontade de ficar vendo a cara de Deus brilhando, não funciona. Funciona quando você sai e os outros veem a tua cara brilhando. Ainda que os afaste. Fala, aí funcionou. E o lugar onde isso vai acontecer não é aqui. Quando Jesus fala, entra no secreto do teu quarto, Ele está falando a mesma coisa que Deus falou para Moisés. Moisés constrói o tabernáculo fora do arraial. Sai do arraial. É lá que eu vou me revelar a você. Essa revelação que vai acontecer a você é lá dentro de um tabernáculo que não está no meio de todo mundo. Por isso Jesus diz, vai para o secreto do teu quarto. Não quer dizer que você não se relaciona com Deus em público. Mas enquanto o propósito tiver a ver com a manifestação do ministério, do propósito, independente de não ter nada no coração, de querer aparecer, de nada disso, mas enquanto a revelação estiver vinculada à manifestação, ele fala, não acontece. E quando acontece lá dentro, ninguém ouve a Deus, mas eles ouvem Moisés depois.
E eles veem em Moisés. Mas só acontece com um homem disposto a morrer para si mesmo. E se mover em função de um ministério que recebeu e aceitou. Deus não te obriga a ser pastor, não te obriga a ser profeta, não te obriga a ser apóstolo, não te obriga a ser pai nem mãe. Você decide. Mas só vão ver em você a imagem de um pai se você assumir esse papel e estiver disposto a morrer por isso. De mãe a mesma coisa. De apóstolo, de pastor, de profeta, do que é que seja. E isso acontece quando eu me permito moldar por uma imagem e semelhança que de repente eu não tive na minha vida. Vamos orar, querida, baixa sua cabeça. Pai, nós te agradecemos por esse dia, Senhor. Pela tua palavra, Pai, pela tua presença, Senhor. Que teu Espírito Santo nos ajude a guardar a tua palavra, Senhor. Que teu Espírito Santo trabalhe essa palavra no nosso coração, Pai, que ela não se perca. Que seu Espírito Santo traga discernimento da tua palavra no nosso coração, Senhor. Traduza a tua vontade dentro de nós, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Nos ajuda a sermos responsáveis, Pai, a exercer governo com aquilo que foi colocado na nossa mão, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor.